Sim. E hoje a gente começa o podcast com uma notícia sensacional. A Companhia Atlética acaba de receber, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking Estadão Melhores Serviços. E para comentar esse tema e explicar para a gente tudo sobre essa pesquisa, como que ela é feita, enfim, nós trouxemos aqui a Areta Braga, nossa assessora de imprensa aqui em São José dos Campos. Aqui no podcast da Companhia Atlética, você fica sabendo tudo o que acontece nos bastidores. Fica sabendo sobre os nossos personagens, nossos parceiros, nossos programas, enfim, todas as novidades comentadas aqui. E, como não poderia passar batido um prêmio dessa importância, nós vamos hoje conversar sobre esse prêmio para vocês entenderem exatamente o que ele significa para nós. Areta Braga é jornalista, nossa assessora de imprensa, e é um prazer enorme receber você hoje aqui no nosso podcast. Prazer é meu, Mônica, principalmente para a gente comentar dessa conquista tão importante, tão séria que a companhia está tendo pelo segundo ano consecutivo, né? Areta, conta um pouquinho para o pessoal de casa como que é esse prêmio, como é que é feita essa pesquisa? Ela é uma pesquisa que eles chamam de longitudinal, então ela acontece ao longo do ano, que é muito legal, porque assim, não é um recorte num período pequeno de tempo, mas ela demonstra uma constância de resultado. As pessoas entram e respondem algumas perguntas baseadas em alguns itens que depois a gente comenta um pouquinho melhor. E o que é muito importante também, ela é uma pesquisa ela é elaborada e ela é tabulada. Quem gera esses resultados é um grupo independente de especialistas em pesquisa e experiência do consumidor. Então, é um resultado muito sério, muito responsável. Ou seja, é uma empresa que só faz isso, uma empresa Sim. De alta credibilidade, assim como o jornal, né? Sim, o próprio Estadão já tem toda a credibilidade do jornal, da história, ele está fazendo acho que 100 anos agora nesse ano, então assim, tem uma história, uma tradição, eles prezam muito por essa credibilidade e eles contam com a ajuda dessa empresa especialidade justamente para garantir a idoneidade desses dados, para garantir que esses resultados sejam factíveis. Então assim, diferente de algumas coisas que a gente vê por aí, não é uma pesquisa comprada, nada disso, é uma pesquisa que realmente ouve a opinião de quem utiliza aquele serviço e leva ela em consideração para gerar esses resultados. Para nós aqui na companhia, isso é o que mais tem peso, Areta, porque às vezes a gente vê algumas pesquisas, por exemplo, que levam em consideração só o top of mind, a marca. Nós já ganhamos também algumas vezes. Mas como você tem, às vezes, redes com um grande número de academias e essa pesquisa nem sempre ela é direcionada, né, só em cidade grande ou só em cidade pequena, enfim, o fato de você ter algumas centenas de milhares de clientes acaba influenciando numa marca top of mind. Ou isso também tem a ver com o volume de investimento que você faz em marketing. Mas quando é uma pesquisa que é respondida diretamente pelo cliente, para nós tem um brilho especial. Sim. Ela é uma, desculpa, Mônica, é uma pesquisa que considera a experiência de quem utiliza, de quem está com você no dia a dia. E ela considera alguns tópicos muito específicos que vão muito além disso, de tipo, qual é o primeiro nome que te vem à mente? Mas, por exemplo, a performance, né? Como é que é esse dia a dia? Está entregando? Não está entregando aquilo que foi prometido? Ou seja, considera até isso, né? É só o seu marketing que entrega ou o teu serviço realmente entrega? E a entrega para a gente é crucialmente importante, né? Sim. Porque quando a pessoa compra uma academia, ou ela está comprando uma promessa de vou aprender a nadar, ou meu filho vai aprender a nadar, sim, vou ficar mais forte, vou emagrecer, mas antes de mais nada vou me sentir bem aqui. Né? Então, a gente tem um conjunto de coisas, como você falou, da experiência, que são traduzidas através dessa entrega. Então, cada pessoa tem a sua expectativa, tem a sua particularidade, tem, né, aquele seu desejo. Né? E eu acho que um pouco até desse universo da Companhia Atlética, do que é oferecido aqui, é muito disso, né? De satisfazer diferentes desejos. Quando a gente frequenta aqui a academia, percebe-se isso, né? Eu tenho um atleta, eu tenho a dona de casa, eu tenho o idoso, eu tenho a mãe, eu tenho a criança, e existem programas, atividades e atenção específica para cada público, né? Sim, o bebê e o bisavô, cada um dentro da sua necessidade, né? E com os seus programas específicos.
E a gente tem também a questão de eficiência que é Uhum. medida, né, nessa pesquisa. Sim. Então, E conta um pouquinho como é que vocês sentiram essa medida. então é muito interessante porque ao ler, né, a metodologia da pesquisa, a gente descobriu que também as necessidades emocionais do cliente são levadas em conta. Uhum. Então, se realmente dentro daquilo que a pessoa esperava, se ela se sentiu bem ou não, se ela está feliz ou não, e se ela está satisfeita ou não. Então, no mundo que a gente tem aí tanta gente com depressão, com questões emocionais, né, estresse, e você ter um prêmio que leva também em consideração essa questão emocional de como que o cliente se sente em relação àquela empresa, é uma coisa bastante interessante, né? Pensando nisso, Mônica, você acha que de repente até um pouco dos programas específicos que a companhia tem ajudam nesse resultado? Porque vamos dizer assim, além de toda a questão de atividade física, por exemplo, no programa da longevidade, a gente tem trabalhos, né, com memória, com outras questões que vão além do físico. E eu percebo assim, trabalhando junto com vocês em várias outras áreas. Você acha que isso de repente pode ter ajudado, pode ajudar realmente a companhia a se diferenciar? Não é só uma academia para você trabalhar o corpo, é uma academia, igual você falou, para você trabalhar o seu bem-estar como um todo, né? Sabe, Areta, que é uma questão que a gente sempre traz, né, em todas as entregas, em todos os programas, em todas as aulas, é a questão da diversão. Então, uma criança, por exemplo, né, o bebê ou a criança até chegar na adolescência, ela precisa que essas aulas sejam oferecidas de forma lúdica. É até uma questão engraçada, porque às vezes temos pais e mães que vêm reclamar: eu trouxe meu filho para natação, mas ele só brincou do começo ao fim. E aí a gente fala: puxa, que bom, porque se ele achou que ele brincou, ele vai querer retornar e ele vai fazer tudo aquilo com prazer, com a diversão, né? E vai aprender muito mais rápido. Então ele está lá brincando de sapinho, mas na verdade ele está aprendendo a fazer a bolha, né? Ou ele vai imitar um determinado animal e ele está aprendendo uma abraçada ou uma pernada diferente. E já com adulto, a gente tem que mudar um pouco essas estratégias, né? Então, você vai, por exemplo, numa sala de spinning que é totalmente equipada com telão, com iluminação, com um som legal, onde a gente prioriza muito também a questão das imagens que são passadas ali, enfim. Porque o exercício, ele exige muito fisicamente, ele é cansativo. Em alguns aspectos, ele é realmente desgastante, né? Sim. Mas quando a gente oferece isso com uma roupagem divertida, colorida, diferente, então você consegue também proporcionar mais prazer durante a prática. Sabe aquela aula que passa rápido, que você nem percebeu? E nas aulas coletivas, né, que você tem também toda a questão da música, do professor, aquela interação, as correções, enfim. E eu acho que isso, Areta, é o grande diferencial em relação às aulas online. Sim. Porque o exercício pelo exercício, ele sempre vai ser bom, ele sempre vai fazer bem. Se você saiu de casa 10 minutos e foi caminhar com seu cachorro, você já está trazendo benefícios para o cérebro, né? Mas quando você está ali restrito a uma tela, sem a interação, existe essa perda, né, do calor humano, da energia, do sorriso. Eu acho que o poder do sorriso é uma coisa incrível, né? Aí eu vou dar até meu depoimento de mãe. Você falou assim, tem pai e mãe que fala assim, mas eu trouxe meu filho para uma natação, ele ficou brincando. A minha bebê vai fazer 2 anos, está vindo para natação E aqui. ela nada que é. E eu percebo justamente o contrário. Ela vem para natação, ela brinca, mas eu tô vendo uma evolução extremamente rápida e que ela já está começando a desenvolver algumas características de segurança para poder ficar numa piscina. Vou aprender a segurar na borda, ela já mergulha, ela já faz algumas coisas. E quando a gente passa na frente da academia, que vem fazer outra coisa no shopping, ela pede para entrar porque ela quer ir nadar. Quando eu vou buscá-la na escola para trazer, ela fica feliz e fala: tô indo nadar, toda contente. Ou seja, e além dessa coisa que é lúdico, é agradável, ela tá pegando gosto pela atividade física, algo que ela vai levar para a vida. Então, a gente vê que realmente é um programa que ele é pensado, né, com todos os aspectos que garantem essa satisfação, né? Mesmo as crianças que ficam no child care, né? Que é um ambiente todo preparado, com vídeo, com brinquedo, tudo muito colorido, muito dinâmico. A criança entra ali, encontra os amigos, não quer sair nunca mais.
E quando a gente fala também de encontrar amigos, é uma coisa que faz parte da nossa missão, né? Sim. Missão da Companhia Atlética é ajudar as pessoas a ter um corpo saudável, é fazer amigos sempre. E eu vejo que quanto mais o tempo passa, né, mais aniversário a gente faz, a questão de fazer amigos se torna cada vez mais importante. Outro dia mesmo, aí, há 2, 3 meses atrás, a gente começou com esse programa Longevidade Saudável, né? E hoje eles já saem para tomar chá, eles fazem festa junina, eles têm a noite do caldinho, eles tomam café depois das aulas aqui na academia. Então a gente já percebe que é uma oportunidade ímpar, né, para você fazer amigos, né, para você criar um novo ciclo de amizades. E é isso que retém, né, o cliente na academia. Você acha que isso pode ter ajudado a influenciar aí no prêmio, até no quesito satisfação? Porque eram 3 quesitos, né? Que a gente tinha que trabalhar ali, que tinha que pontuar bem, vamos dizer assim, que era a performance, essa entrega, né, dos resultados, daquilo que foi prometido. Tinha a questão de excelência, né? Isso, acho que quem conhece a companhia sabe que não tem nem o que falar. E tinha a questão da satisfação. Você acha que, vamos dizer assim, esse ecossistema que é pensado, é um ecossistema mesmo, né? Atividade física para todas as idades, que gera uma comunidade, né? Até o podcast é um pouquinho disso, né? De mais uma forma de unir essa comunidade. Você acha que isso também influenciou nesses resultados? Tem influenciado não só no resultado do prêmio, mas nos resultados do dia a dia da companhia? Com certeza, porque a gente vive de fato da experiência do cliente, da satisfação, né, daquilo que ele percebe. A sua filha, quando pede para entrar, né, na verdade é o melhor feedback que a gente pode ter, porque Sim. se ela tem vontade de retornar, é sinal de que, além de prazeroso, ela está se sentindo bem e ela está sentindo progresso. Isso também é super motivador. Agora, tem também alguns itens na pesquisa do que eu li lá, Areta, que falam com relação à tecnologia, né? Porque eles também, entre essas 36 categorias que foram pesquisadas, muitas eram empresas de tecnologia, já com inteligência artificial, enfim. E a gente vem fazendo aí um trabalho muito interessante, né? Especialmente com a câmera 3D e os testes de mobilidade com inteligência artificial, que permitem efetivamente uma personalização maior dos treinos. Então, se você tem uma deficiência de mobilidade, por exemplo, na rotação cervical, né? Vai ser muito difícil para você uma respiração bilateral na natação. Se você tem uma deficiência de mobilidade no ombro, talvez você tenha dificuldade no beach tênis ou no tênis, enfim. E quando a gente quantifica isso usando a inteligência artificial, usando a câmera 3D, e a gente consegue visualizar essas assimetrias, a gente consegue prescrever aquele exercício específico para aquela articulação, para aquele movimento daquela articulação. Então, essas tecnologias todas, em especial a inteligência artificial, elas estão trazendo um ganho de qualidade, né, para a nossa prescrição, justamente que vão para a hiperpersonalização. É importante a gente deixar claro que isso é para todo aluno da companhia, né? Chegou aqui, eu vou passar por esse processo, eu vou ter, vamos dizer assim, esse diagnóstico para que seja montado o meu programa de aulas, né? O meu treino. Ou seja, realmente eu sou um indivíduo que vou trabalhar de acordo com as minhas possibilidades para avançar dentro dos meus objetivos, né? Sim. E o outro teste também que as pessoas gostam muito de fazer, e é muito rápido e muito revelador, né? É a bioimpedância, onde você vê claramente qual é a sua quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura e aonde está distribuído. Então, você consegue também ver ao longo do tempo se você ganhou a massa muscular que você desejava, se você perdeu aquela gordurinha que você precisava. E no caso, de novo, né, da turma da longevidade, o público 60 a mais, a gente sabe que muitos deles chegam já com um grau de sarcopenia já impactante, já significativo, né? A perda de massa muscular. Sim. E também isso pode ser diagnosticado através da bioimpedância e a gente consegue ver ao longo do tempo se eles estão recuperando essa massa muscular e o quanto de massa muscular eles estão recuperando. Então, além de divertir e dar prazer, né? Além de treinar e tornar o corpo melhor, hoje a gente tem ferramentas muito tecnológicas
para mostrar o resultado. Né? Num primeiro momento, mostrar uma determinada necessidade ou deficiência, e num segundo momento, poder dizer: olha, trabalhamos esse item e agora está bem melhor. Né? E o medir esse avanço ajuda a gente a se manter motivado, a Com querer ir certeza. além, né? Vamos dizer, a desejar mais, é celebrar aquilo que eu conquistei e pensar em como melhorar ainda mais, né? Sem dúvida. E pensando ainda no prêmio, esse ano também é um ano especial, né, Mônica? Porque é o segundo ano do prêmio e 40 anos de companhia atlética. 40 anos de companhia atlética. A primeira unidade nossa foi fundada lá em São Paulo, na Rua Kansas. Ela está lá até hoje, toda moderna, toda reformada, e é uma unidade incrível, que também tem piscina, tem quadra, enfim. Mas desde o começo, desde a fundação, uma intenção muito forte do Gary, do Richard, são sócios fundadores, né, do grupo, em construir ambientes para que os amigos pudessem se encontrar, né? Formar, além do esporte, além da atividade física, essa questão dos amigos que sempre permeou. Então, a Companhia Atlética tem isso muito presente desde sempre. Né? E o slogan nosso, que é o Gente Cuidando de Gente, né, Arita? Que eu acho que traduz tudo isso que a gente está falando. Se você tem na empresa pessoas, né, que gostam de lidar com pessoas, que querem cuidar das pessoas e fazem isso com prazer, naturalmente você vai ter bons resultados em tudo aquilo que você propõe. Sabe que desde o recrutamento a gente tem um olhar, né, para que aquele candidato, aquele contratado, se ele realmente gosta de pessoas, se ele se sente bem ao servir. Né? Aquela coisa, né? Toda a tecnologia que existe está aqui para servir as pessoas. E para isso a gente precisa de pessoas motivadas, engajadas. Isso foi uma coisa até bem interessante. A unidade aqui está com 29 anos. 29 anos. Agora a gente estava fazendo uma matéria e falando um pouquinho desses resultados e a gente encontrou colaboradores que estão aqui há 25, 28, ou seja, realmente também é uma comunidade sólida nesse quesito, né? A equipe que está junto aqui construindo, junto com os alunos, essa comunidade mesmo, não tem outro nome, né? É isso. Areta, e você? O que você faz? O que você treina? Então, a Areta tá... Eu sou o perfil perfeito da pessoa lutando contra o sedentarismo, né? Normalmente eu faço a musculação e a hidro, são as duas atividades que eu mais gosto. Isso acho que é um super diferencial, né? A piscina que a gente tem aqui, né? Aquecida, confortável, gostosa, então os dias frios não são desculpa. E assim, eu falo que é vencendo realmente o sedentarismo, porque infelizmente eu vim de uma cultura onde a atividade física não foi estimulada na infância. Então, para mim, foi um aprendizado de que eu preciso e que me faz bem, que me faz ter uma performance melhor no meu trabalho, no meu dia a dia. Ajuda a combater depressão, estresse, tudo isso. Eu acabei procurando atividade por esse motivo. E hoje, o segundo motivo, igual eu falei agora há pouco, é ensinar minha bebê a ter uma relação diferente com a atividade física, né? Que ela tenha esse prazer e entenda todos esses benefícios, usufrua disso. E ela começou cedo, ela começou a nadar, acho que com coisa de nem um aninho, treinar aqui com vocês, fazer as primeiras aulas, e agora a gente já tá vendo o resultado, e uma criança que gosta, vai ser diferente de mim, que faço porque eu preciso, eu entendo, mas busco esse amor ainda, ela já vai ter esse amor naturalmente, né? Areta, e como é que você vê os meios de comunicação hoje nessa questão do combate ao sedentarismo? Olha, acho que a gente tem que celebrar. Melhorou muito. Hoje a gente tem uma informação muito maior, né? A gente tem os profissionais de saúde, médicos e outros profissionais falando muito sobre isso, sobre o benefício da atividade física. Os meios de comunicação falam bastante, falam muito também sobre o benefício da atividade física na saúde mental, que é algo que cada vez mais está presente, porque hoje o principal adoecimento nosso é mental, né? O estresse, tudo isso, o quanto isso funciona como válvula de escape, e eu acho que vai ser uma tendência cada vez maior, né? A gente, graças a Deus, houve uma mudança na sociedade. Antigamente as pessoas pensavam muito na atividade física, só como, vou ficar sarado, corpão e tudo mais. E se eu não tô em forma, não tenho aquele corpo, aquele shape, eu tenho vergonha de ir para academia. Hoje não, né? Eu vou para academia para me sentir bem. Tanto que isso é uma coisa legal, a gente vê aqui, né? Todos os perfis de corpos, idades, e tá todo mundo buscando qualidade de vida e bem-estar. É um espaço muito mais democrático, né? Do que era. E você sente que já mudou também essa abordagem da malhação, do corpão para a saúde? Você acha que, de maneira geral, os meios de comunicação já estão tratando dessa maneira?
Eu acho que a gente tem duas realidades. Os veículos de comunicação mais tradicionais, eu diria que eu vejo muito mais isso. Na rede social, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem muito a questão só da musa, do muso fitness. Ainda tem mais espaço que eu gostaria muito que fosse ocupado por profissionais da área da saúde, educadores físicos, sério, para se falar mais dessa questão da atividade física, não para o corpo bonito, mas para a saúde e bem-estar e também um corpo bonito. Não tem problema nenhum corpo bonito, todo mundo gosta, faz bem, mas a prioridade precisa ser manter-se funcional, até porque a gente tem que pensar também, a população está envelhecendo, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior, nós vamos envelhecer, e como é que nós vamos envelhecer funcionais, felizes, ativos? Então, assim, a atividade física é a base disso. Agora estão surgindo muitas matérias falando disso também. Essa semana mesmo eu vi no Fantástico uma matéria falando disso, sobre o novo envelhecer, uma série especial que estão fazendo. Então, acho que a mídia está começando a olhar para isso, muito para bem-estar, qualidade de vida, envelhecer saudável, né? Eles usaram até uma outra palavra que não foi envelhecimento, eles falaram de longevidade, tinha um especialista falando disso. Então, começou esse movimento, mas eu acho que ainda tem muito espaço e a gente precisa combater mesmo, enquanto profissional de comunicação, essa ideia de só atividade física para o corpo bonito. Não, isso é uma consequência, não é um objetivo. O objetivo é uma vida saudável, um corpo saudável e funcional por mais tempo possível, né? Até a velhice, é ser o velhinho feliz e ativo. É isso mesmo. E é isso que a gente trabalha o tempo todo, né? Mandando essa mensagem, mandando essas matérias, essas novidades, enfim. É isso. Faz parte da nossa missão. Sim, e é um trabalho que tem sido feito até de realmente de posicionar a companhia na mídia, né? Eu, a Liz, trabalhamos aqui nisso para a gente mostrar um pouquinho disso para fora, para a comunidade e desmistificar isso, né? Que a academia é o lugar só de quem está magrinho em forma. É o contrário, né? De quem quer viver bem, de quem precisa viver bem, quem precisa mudar um estilo de vida, né? Buscar mais saúde. Então, a companhia também, vamos dizer assim, contribui nesse papel social de levar esse tipo de informação para a mídia. A gente ajuda muito na produção de conteúdos que falam disso também, os professores como fonte de informação e tudo isso, justamente para, vamos dizer assim, trabalhar. É gente cuidando de gente também fora do muro da academia e até para quem não é aluno, de repente, da companhia, mas precisa receber uma informação de qualidade, uma orientação correta, porque uma atividade física bem orientada faz toda a diferença, né? Com certeza. Areta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse prêmio tão importante, né, que a gente conquistou. E você que está aí em casa, toda semana nós temos conteúdos novos aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui, clicando aqui embaixo, para receber mais informações sobre a nossa comunidade, sobre os nossos professores, personagens, parceiros, alunos, prêmios, enfim. Tudo sobre os bastidores da Companhia Atlética. E na semana que vem tem mais.